Boa noite a todos. Boa noite. Vamos silenciar nossas mentes, elevar nossos pensamentos, para que possamos dar início aos trabalhos dessa noite. Vamos pedir as bênçãos de Deus por todos nós que estamos aqui, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho do seu lar. Vamos agradecer também, por estarmos aqui, por ter conseguido chegar até aqui, porque procurar o caminho de Deus, muitas vezes encontramos obstáculos, não conseguimos chegar, sempre tem alguma coisa que acontece que a gente não viu. Então vamos agradecer, porque conseguimos chegar até essa casa de bênçãos. Peço as bênçãos por todos nós, peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que é permitida a entrada neste lar, a todos os irmãos que nos acompanham e a todos que estão comovidos do lado de fora. É assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que a nossa mente possa se abrir ao entendimento das palavras do Evangelho de Jesus. Caiu no capítulo 19. A fé que transporta montanhas. E conspirem a fé divina e a fé humana. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Então aqui nós vamos tratar nesse capítulo, sobre a fé. E como a gente já falou algumas vezes aqui, a fé é um sentimento que muitas das vezes as pessoas pensam: poxa, como que podemos desenvolver a fé? Será que a minha fé é pequena e a outra é grande? Por que uns têm mais fé e outros menos? A fé é um sentimento que desenvolve-se dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, mas que ela não é despejada do alto por Deus. Tem gente que faz oração e fala assim: aumenta a minha fé, meu Deus. Mas será que realmente basta a gente pedir? Ou será que tem algo que leva a gente a desenvolver essa confiança? Porque ter fé é aquela capacidade que, mesmo você estando em meio ao caos, tudo sinalizando que está ruim, tudo dando errado, e você, aquela pessoa que tem fé, ela acredita de verdade, não é fingimento, não é faz de conta, não é dizer da boca para fora. É
certeza, aquela confiança de que tudo vai se transformar. E é um sentimento tão nobre, essa fé, uma palavra pequena, mas tão forte, ela é tão importante que ela é o gatilho para muita coisa na nossa vida. Para as nossas escolhas, para a gente sair do lugar, para não cometer um suicídio, para não cometer um desatino. É a essência, que é a confiança, é a certeza absoluta que a gente está nesse mundo, mas nós não estamos navegando sozinhos e perdidos. Muito pelo contrário. Nós estamos sendo regidos por algo muito, muito, muito maior do que a gente possa imaginar. É como se nós fôssemos um mero grãozinho de areia na beira da praia, mas nós somos o grão de areia no meio da praia. Ou seja, Deus nos vê, Deus nos enxerga, sabe como está acontecendo tudo à nossa volta e o que está acontecendo conosco. Ou seja, aquela sensação de que você não está desamparado, mesmo em meio ao caos. É algo assim essencial. Mas como que a gente desenvolve a nossa fé? Alguém tem ideia? Alguém? Tem ideia sim de como que a gente faz para aumentar a fé? Já que não basta só pedir para Deus, né? Deus ajuda, né? Mas quem está fazendo alguma coisa para aquilo? A gente tem que ter um relacionamento com Deus. Muitas das vezes a gente vive divorciado de Deus. Muitas das vezes a gente, por causa dos reveses da vida, às vezes a perda de um filho, a perda de bens, ou alguma coisa muito ruim que aconteceu na vida da gente, doença, a gente se divorcia de Deus. A gente faz de conta que Deus não existe, como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Mas a gente age dessa forma. Mas para a gente não se perder dessa forma, a gente tem que construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Imagina se a pessoa às vezes resolve que vai namorar uma determinada pessoa, digamos assim, e você nunca vai ver, você nunca liga, você não procura, você não conversa, você não se acha com aquela pessoa. Que tipo de relacionamento é esse? Não tem relacionamento. Se não tem, né, aquele elo, aquela busca, aquela procura, não existe um relacionamento. E aí é que você conhece. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que procurar a Deus em todos os momentos. Quando a gente estiver numa fase boa da vida, procure a Deus. Quando não estiver tão bom, também procure. Por quê? Nesses momentos, todos os dias que a gente fizer isso, nós estamos construindo pontes fortíssimas. Que para Deus não vai fazer tanta diferença porque Ele já tem um relacionamento conosco. Mas um relacionamento só acontece de verdade quando é das duas partes. Das duas partes. Então, se não tiver a nossa parte, Deus está lá de braços abertos e a gente não está vendo. A gente não está percebendo e não está sentindo. Então, basta a gente querer. Então, a gente vê muita gente que às vezes está passando por um momento difícil e acredita que o outro tem muita fé. Por que ele acha que tem muita fé? Porque aquela pessoa tem um bom relacionamento com Deus. Né? Aí você vai e pede para a pessoa assim: faz oração por mim. Será que Deus não ouviria aquele que está passando pelo problema? Será que a oração dele não seria mais sentida e mais verdadeira, já que o problema é dele mesmo? Não é? Mas é aquela insegurança da gente, que talvez Deus não vá nos ouvir. Mas Deus nos ouve o tempo todo. Nós é que não estamos ali. Nós é que não estamos ali, já treinados para ouvir a resposta. E às vezes construímos dentro de nós que a perfeição realmente da fé, a fé, quando eu tiver muita fé, então nada de ruim acontece comigo. E não é assim. As coisas boas e as coisas ruins acontecem para os dois. Para aquele que tem um bom relacionamento com Deus e também para aquele que não tem. Porque Deus ama a todos de maneira indistinta. Certo? Terminado esse comentário sobre fé,
fé divina e a fé humana, do Espírito protetor. A fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Olha só, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. Essa confiança em Deus já existe dentro de nós, ela está adormecida. E por que a gente fala que existe já essa fé? Porque Deus habita em nós. Deus é a essência dentro de nós. A gente tem Deus como presença essencial dentro de nós. E a consciência de Deus também. Só que às vezes a gente opta por ignorar ou simplesmente não quer o céu. E quando a gente faz isso, fica adormecida. É como uma semente que não vai em frente. Ela fica guardando a oportunidade. Às vezes a oportunidade vem a dificuldade, né? Vem a dor, vem o sofrimento, e aí essa sementinha começa a brotar. Mas tem gente que às vezes, diante da dor e do sofrimento, prefere afogar a sementinha, escondê-la. Aí, em vez da gente pegar a oportunidade oferecida e transformar em fermento para a nossa fé, nós, ao contrário, né? Postamos ela para um canto e vamos tentar lutar ainda contra Deus, praguejando, virando as costas para Deus. Isso é só adiar o que é inevitável, porque nós somos Deus o tempo todo, mesmo quando a gente pensa que não. Né? Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou por esses mesmos milagres, quanto pode um homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se assim mesmo. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte, explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? Aqui está falando sobre os milagres. Jesus operava milagres. E ficou conhecido como milagre tudo aquilo que era extraordinário ao homem, que não tinha explicação. Mas Jesus falava, o que Jesus dizia? Que tudo que ele fazia, todos poderiam fazer e muito mais. Por causa da fé, do querer, da vontade sincera. Então veja como é o poder da fé, o quão forte é, a ponto de ele dizer assim: olha, basta vocês terem fé do tamanho de um grão de mostarda. Você será capaz de transportar montanhas. E vocês vejam que naquela época, até os apóstolos, pela convivência com Jesus, por absorver daquele homem que era simplesmente assim, um ser divino e elevado ao máximo, eles conseguiram absorver aquela energia de Jesus, aquela certeza, e conseguiram operar os milagres. E aqui vem falando que ainda, veja que a gente já está no século XXI, ainda não foram explicados todos os milagres, mas que poderá sim ser explicado através do magnetismo e pelos ensinamentos espíritas. Não vai tardar para que isso aconteça. Muita coisa está sendo pesquisada, muita coisa vai ser divulgada e muita coisa vai ser revelada. Quantas coisas já foram explicadas e depois que o pessoal vai lá, pega o livro dos Espíritos, vai lá, busca
dentro de todo o conhecimento espírita, poxa, isso aqui estava lá e foi descoberto agora. Muita coisa, gente, que ainda não foi explicada, muita coisa que nós ainda não conseguimos enxergar, mas que vai chegar ao nosso conhecimento, né? Dentro do tempo devido. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente a si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá a extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Veja a força disso. Não há mais inclinações, né, que nós não possamos vencer com a nossa fé. Então veja como assim essa palavra pequenininha, tão forte, tão poderosa, e que leva a gente a ser capaz de manipular energias fluídicas, chega a mudar situações, a mudar o ambiente astral. Veja, isso tudo é capaz de nos levar a outros patamares do conhecimento de nós mesmos e de tudo que nos circunda. Vocês já repararam que às vezes um filho está doente, por exemplo, a mãe dessa criança vai lá e faz uma oração. A criança se cura pela força e operação de energias que a mãe tem simplesmente por estar ali, por imantar ali naquele momento uma energia criadora, um desejo profundo da transformação daquele quadro. Então que a gente nunca perca realmente essa certeza de que depende de nós a operação de aumentar a nossa fé. Com o auxílio de Deus, seja a mente anunciada, compreende melhor, consegue ver as coisas de outra forma, mesmo diante das dificuldades. Mas tem que buscar todos os dias, todos os momentos, construir um relacionamento. Não busca só quando tiver um sofrimento, não. Busca, né, no dia a dia. Né, porque isso é muito importante para a gente ir aumentando a nossa fé, aumentando a nossa crença em Deus, nos fortalecer para o nosso dia, né? Existem aquelas pessoas que falam assim, eu não vou incomodar Deus, não vou agradecer, não vou falar nada, Deus está muito ocupado. Você está deixando de construir seu relacionamento com Deus. Deus tem tempo para todas as criaturas dele. Converse com ele, pode ser banalidade. Agradeça, peça, entregue. Todas as formas que você pensar. É a oportunidade. E um ato de fé é entregar de verdade, gente. Não é só colocar na mão de Deus, né, e ficar tirando toda hora, não. Coloca com fé. Quando a gente entrega com fé para Deus, tudo, qualquer problema para Deus é resolvido. Qualquer coisa, gente, mas entrega com fé. Entrega de verdade. Né? Porque a gente tem mania de entregar, mas fica toda hora, né? Tira e põe, mas Deus, nossa, Deus me atende, Deus não, né? Começa a acusar, né? Quer rapidez, né? Não é assim. O ato da fé é a gente entregar verdadeiramente, colocar no colo de Cristo, para que Cristo resolva, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, nós não sabemos o que é bom e o que é ruim, Ele sabe. Né? Muitas vezes o que a gente acha que é bom para nós, né? Muitas vezes a gente quer uma oportunidade, mas Deus sabe que aquela oportunidade não vai ser boa para nós. Né? Mas a gente fica tão ansioso que a gente fica. A gente quer que seja do jeito que quer que seja, quer que seja. Não é? Mas a gente tem que entregar e confiar. Né? Isso também é um ato verdadeiro de fé. E aqui vem falando da fé divina e da fé humana. A fé divina é quando a gente busca aspirações que nos elevem a nossa parte moral e a nossa parte espiritual.
Mas a fé, quando ela é humana, é aquela fé que você tem que as coisas vão dar certo no seu trabalho, né? Na sua vida ali, no empreendimento que você tem, que é o terra, mas ela se realiza mesmo assim. Porque fé é certeza, fé é confiança. Mas quando essa aspiração é divina, nos eleva muito. Às vezes você não vê a coisa tão palpável, mas ela nos eleva ao máximo. A sensação de paz. A fé leva a sensação de paz, gente. Então, se você quer sentir paz, você quer sentir a tal felicidade que você tanto busca, ele é de sua fé. Né? Porque a fé traz esses momentos na sua. Não tem preço, não tem, é inestimável, né, para nós que buscamos. Agora, além desse exercício da gente ter um relacionamento com Deus, existem outras ferramentas que você pode fazer para exercitar também e aumentar, né, a fé. Que é você exercer a caridade. Pode ser material? Pode. A caridade moral? Também. A caridade que você perdoa o outro? Também. Isso tudo também eleva a nossa fé. A abnegação, que é aquela capacidade que você tem de deixar de você para ir ao encontro do outro. Então, veja quantas ferramentas. Hoje em dia eu não estou podendo fazer tal coisa, mas ainda tem relacionamento. Tem a parte prática, que é você exercer caridade. Tem todas as ferramentas. Basta você prestar atenção em tudo que está acontecendo à sua volta, que a sua fé vai aumentando. Você vai ver tudo acontecendo à sua volta. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas, ou seja, convencidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje jamais chamais de prodígios. E que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Veja que coisa incrível, né? Falar que os milagres que aconteceram naquela época e que aconteceram também através de outros profetas, né? Não foi só através de Jesus, houveram muitos outros profetas que realizaram prodígios, curas, fenômenos. Né? E aí pode-se dizer assim, eram só eles? É a nossa incapacidade, é a nossa limitação, é a nossa lentidão. Porque todos nós somos capazes de ter essa força que já existe em nós e que só basta a gente desenvolver. Que aí a gente vai ser capaz de fazer muitas coisas, muitos prodígios. Porque a fé é humana e a fé é divina. Mas basta que a gente queira para realmente essas faculdades humanas se desenvolverem e a gente conseguir se desenvolver como ser humano. Veja que incrível. Quer dizer que a gente não tem muita fé, né? Que a gente está engatinhando, né? Basta ver assim que às vezes as pessoas perdem algumas coisas e elas já mudam totalmente assim de lado, porque a fé delas não passava de uma lâminazinha assim, ó, bem transparente. Enquanto existem outras tantas que perdem tudo e elas falam assim, vai dar certo, se Deus quis que fosse assim, tudo bem, estou aceitando, não estou brigando com Deus, Deus me vê, Deus me compreende. E a fé transforma as pessoas. Principalmente nos problemas, né? Porque não adianta você passar por uma doença sem fé, imagina. Qual a perspectiva que você vai ter sem fé? Agora imagina aquelas pessoas, e eu me encaixo nessa, que eu vou levantar a mão, que é daquele tipo, se acontece um probleminha, eu já imagino que vai acontecer, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Imagina a inundação energética minha em cima da questão. Eu tô com uma dor aqui na ponta da orelha. Nossa, isso é um câncer, né? Drama. Então a gente tem que ser mais positivo, tem
tem que confiar mais, se entregar mais, para a gente desenvolver a fé, senão a gente está fazendo exatamente o contrário, ainda está imantando toda a energia ruim, né? Numa coisinha, nossa, parece uma pinta, nossa, isso aqui eu tenho que ver porque é uma coisa muito grave. A gente pode ser assim, a gente tem que preocupar sim, não, eu tenho que ver isso, mas jamais, né, ficar assim e mantendo uma energia ruim, é ter aquela confiança que ela entrega. Se for para isso, vai ser para o bem, se for de outra forma, também será para o meu bem. Né? Eu falo aqui, mas eu falo de mim. Eu falo que eu preciso muito desenvolver essa parte de mudar o pensamento acerca das coisas. Porque basta acontecer uma pequena coisa que às vezes eu mudo de configuração, meu astral já muda. Então a gente não pode ser dessa forma. A gente tem que. Eu estou nesse nível, então, que vier uma tempestade, eu tenho que pelo menos manter o nível. Né? Eu não posso me deixar se a gente deixar abalar, o que acontece? Você vai viver assim, em cima e embaixo, inconstante. E o sofrimento é muito grande. Né? O sofrimento, aí você gera um sofrimento maior para você mesmo. Né? Agora, se a gente conseguir manter, porque não é fácil. O primeiro barco, eu falo que o primeiro barco a gente é jogado para trás. Mas depois a gente levanta e tem que se manter em pé. Né? O primeiro barco a gente sofre, mas depois é ali. É agarrado, a gente tem que agarrar, porque senão a gente fica só, como se diz, sendo empurrado, né? Para trás. É isso que a gente não pode deixar. A gente tem que se manter em pé e isso é a fé da gente, que eu falo que a gente tem que buscar. Fé, todos nós temos, mas elas estão ali adormecidas, né? Fica ali dormindo, paradinho. Aí a gente só busca elas quando a gente vai no sofrimento, né? Quando a gente está sofrendo, que vem uma doença ou que vem uma perca na família, uma coisa ruim para nós, né? Um desemprego. Aí a gente reza, pede, reza todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Aí as coisas melhorou, aí você parou, esquece. É isso que não pode. É isso que não pode, você esquecer de Deus nos momentos que você está melhor. Você tem que estar com Deus nos momentos que você está ruim, nos momentos que você está bem também. Você tem que estar lá, você está bem, o emprego está bem, não tem doença, não tem nada. Então vamos lá, agradece a Deus de manhã, reza a Deus à tarde, reza a Deus à noite, agradece de novo. Porque isso aí é o fortalecimento da fé. Não que Deus esteja se importando, nossa, ele agora não também em Deus não tem esse melindre. Não. Mas nós é que estamos perdendo a oportunidade de estar da ligação, né? com Deus. Porque essa ligação com Deus, gente, é o que nos fortalece, é o que nos faz forte, é o que nos faz acreditar no amanhã, é o que nos faz nos sentir melhor no nosso dia a dia. É a força diária. Então, por que a gente vai deixar a nossa força diária ficar adormecida, ficar desligada lá, né? Ficar em nós? Vamos deixar em nós, vamos fortalecer a nossa fé para a gente estar bem todos os dias. Porque é muito importante nós estarmos se sentindo bem aqui dentro, não está se sentindo aflito. Tem um dia que a gente está mesmo, fazer o quê? Vamos rezar mais, vamos fazer leituras, vamos pedir auxílio espiritual, sabe? Durante a noite, vamos pedir durante o dia, né? Quando a gente não estiver bem, mas vamos fazer isso todos os dias, que se torne uma rotina nas nossas vidas, pedir o auxílio ao alto, pedir auxílio aos mentores, ao Pai, para que a gente se fortaleça, para que a nossa fé fique ali, ó, tinindo, para a hora que vem o problema você, opa, não vamos bater não, vamos resolver? Aí a gente parte para uma questão mais direta, não, vamos resolver. Respira fundo, aí é aquela hora que você consegue respirar, por quê? Porque você está fortalecido. Né? Isso é muito importante para todos nós, no nosso dia. Só vou fazer mais uma observação. Às vezes vocês veem essa lição da fé e às vezes logo vocês pensam lá em alguém, né? Vocês se relacionam, porque às vezes é assim, né? Meio negativo, né? Pessimista. Jamais vire para a pessoa e fale assim, cadê a sua fé? Não faça isso. Porque quando a pessoa está sofrendo e a fé dela não é lá muito forte, não adianta você acusar ela dela não ter fé, falar que cadê sua fé? Não. Fique do lado da pessoa e mande a sua energia. Dê a positividade que você tem para aquela pessoa. Fale para ela, vai dar tudo certo. Não fique assim. Mas jamais acusa
passa. Aí não acuse. Fortaleça. Muita pessoa, muito cuidado. O que adianta você ir na missa toda semana? Não faça isso. O que está adiantando você tomar passe toda quarta? Não faça isso. Não, está tudo errado. Cadê a caridade? cada um no seu momento. Né? Essa busca, gente, com Deus, para Deus, cada um no seu momento. A gente tem que respeitar, né? Porque a gente, cada um no seu íntimo que você vai buscar Deus, né? Então não é a hora que a gente quer, é na hora de cada um, né? Então que possamos respeitar o momento de cada um. E que a gente aprenda isso, né? São os momentos difíceis, as provas que nós estamos passando, é que vai ser testada a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, a nossa fé. Né? Nós estudamos, nós conseguimos já ter um discernimento. O que nós estudamos hoje? A fé humana e a fé divina. Então, olha que sério isso. Ao lado da fé, a humildade, principalmente para nós médiuns, trabalhadores da casa, nós curamos, somos nós. Né? Olha, nem Jesus, na sua humildade, falava que ele curava. Quando Jesus falou, eu curei fulano, não, o que Jesus falava? A tua fé te curou. Olha que humildade. Igual a mulher que tocou nas vestes dele. Por que ela curou? E ele sentiu. Sentiu. Quem me tocou? Por conta da fé dela. Olha que sensibilidade. Por conta da fé dela. Exato. Quer dizer, a fé dela, ela queria tanto aquilo, que na hora que ela tocou as vestes de Jesus, ele sentiu sua presença. Eu acreditava que ela só tocasse seria bastante. Né? Olha para você ver A o fé tamanho dela da era fé essa, dela. que só tocasse na veste dele, Ela iria se ser deu. curada. E foi. Aliás, gente, tem uma série chamada The Chosen, que é Passa muito na boa. Netflix. Não escrita, né? Mas é ótimo, né? Tem umas cenas assim belíssimas. Vale a pena assistir. Você termina cada episódio com seu coração assim. The Chosen. Tá passando na Netflix, viu? E nós no Brasil tivemos o privilégio de termos Zé Arigó, Chico Xavier, Divaldo Franco. Eu soube essa semana de um caso do Arigó que é fantástico. Chegou uma senhora, a família levou a senhora para receber o tratamento lá com o Zé Arigó, doutor Frício Espírito. Ele simplesmente botou a senhora com uma dor de cabeça há 3, 4 anos, que não havia como curar aquilo. Né? Ele simplesmente pegou uma serrinha, serrou, começou a serrar aqui, tirou o tampo da cabeça da senhora. O problema dela é essa massa negra gelatinosa aqui. Pegou aquilo com a mão, tirou aquilo, desse jeito. Colocou aquela, depois colocou o pano, fez o curativo, nada de repouso, a senhora pode ir embora. A senhora curou assim, da enxaqueca de 4, 5 anos. Sentindo tudo. Olha que exemplo para mostrar o que é a fé. O que é a fé. Agora hoje a gente já estuda na segunda, é isso mesmo. Nós não precisamos mais desses fenômenos. Os fenômenos para demonstrar. Para demonstrar. Na época do Zé Arigó, era um impacto, era necessário. Como houve casos também com João de Deus, filmados. Sim. Tem um documentário da BBC específico filmando os casos de João de Deus. E a gente tem que perceber a falência do médium em vida. O que aconteceu com o nosso irmão, nós corremos risco. Mas por que vem a falência do médium? Por causa da vaidade, por causa dos presentes, do materialismo.
sabe? Então nós médiuns temos que ter essa sintonia, aquilo que a Simone falou, esse diálogo com Deus. Hoje nós falamos isso, né, Tatá? Tem que perguntar, tem que conversar, tem que ter diálogo. O que foi? Agora eu não vou lembrar. Não precisa, mas é só lembrar que, né? Quem não. Como é que é? Quem não se comunica se estrumbica, né? Então nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar. Né? Você virar uma só terra, não vai. É o que nós acabamos de falar. Hoje não tem. Se eu ia fazer alguma coisa com a mamãe, eu perguntei onde o senhor faz. Esse tipo de demonstração antes, Lembrei. eles faziam isso porque o pessoal tem mais, né? Para ter Crença, impacto, né? Para aquela- ser chamado, o chamamento do fenômeno. Hoje não tem necessidade, nós sabemos, né? Que a cura é o quê? cura, Pensamento, sentimento, energia. Né? Nós aprendemos a canalizar. Estamos aprendendo. Né? Mas isso acontece isso sem é um fé? exercício diário, não. Isso acontece sem fé. É exercício diário, né? Então, vamos assim que eu passar lembrei. comigo essa espécie, O senhor ia arrumar a vamos cama. explorar. Perguntei bem onde o senhor vai. Vou arrumar a cama. É Vamos, falei, não, vou ficar aqui na sala, tal, beleza. Fiquei. Então vamos passar para a leitura SOS Preces para Luciana. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Senhor Jesus, vós dissestes, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mestre, contribuí para que aperfeiçoemos nossa maneira de ver as coisas que nos envolvem. Ajudai-nos a olhar e ver a qualidade nas pessoas, a procurar o lado positivo da vida e aumentar nosso aprendizado. O verdadeiro discípulo percebe o lado produtivo e relevante de cada fato e retira ensinamentos de cada um, ganhando novas experiências. Senhor, não deixeis que passemos nosso tempo em vão, nas sendas da ignorância, sem retirar nenhum aprendizado para nosso aprimoramento espiritual. Que o conhecimento se faça rápido em nós. Concedei-nos, Senhor, uma ampla visão interior, capaz de distinguir o bem do mal e a força para que, após termos visto as opções de vida, consigamos fazer a escolha certa, que é a do caminho do amor. Senhor, aumentai nossa fé e esperança, para que, crendo, nos fortifiquemos para ver, lutar e vencer as nossas próprias imperfeições e contribuir com nossos irmãos que necessitarem de ajuda, como fazem os mensageiros de vossa paz. Assim seja. Assim seja aí, gente. Né? Como se diz, só somando, só completando, né, a lição. Né? Tenhamos pedimos licença para encerrar essa nossa reunião e faremos a oração que vós nos ensinais. Pai nosso que estás nos céus, santificado
não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.